palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas. Os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso com urgência. Palavras que se usem em casos de emergência. Dizer o que se sente, cumprir uma sentença. Palavras que se diz e não se pensa. Tem culpa, palavras de amor pra pedir desculpas, palavras doentias, páginas rasgadas, palavras não seguram certas ou erradas, palavras são sombras, as sombras viram jogos, palavras pra brincar, brinquedos quebram logo, palavras pra esquecer, versos que repito, palavras pra dizer de novo o que foi dito, palavras pra esquecer, versos que repito, palavras pra dizer de novo o que foi dito. Todas as folhas em branco, todos os livros fechados, todas as letras, nada de novo debaixo do sol. Muito bem, estamos no verão de 1861. Monsieur Le Borgne havia sido levado às pressas para o hospital de La Bicêtre, que funciona contíguo à Universidade de La Salpêtrière, na cidade Luz, Paris. Monsieur Le Borgne havia sido vítima de uma gangrena na perna esquerda, de um alto grau de risco, e havia uma enorme necessidade da sua internação e de uma intervenção cirúrgica. A equipe médica se reuniu e chegou a uma conclusão. Pouca chance teria de sobrevivência, mas fariam a amputação. E assim seguiram. De fato, Monsieur Le Borgne, o seu corpo físico, não alcançou mais do que 3 dias de vida encarnado, vindo a desencarnar no 3º dia. Porém, Monsieur Le Borgne era conhecido de há muito tempo na universidade por uma patologia que lhe era muito peculiar. Toda vez que ele fosse inquirido e tivesse que responder verbalmente, ele só conseguia pronunciar uma sílaba: tan. Se fosse inquirido e tivesse que se expressar através da palavra grafada, não tinha nenhum problema, expressava-se muito bem. O seu pensamento dava-se de forma ordenada e normal. Porém, verbalmente não era capaz de pronunciar nenhuma outra sílaba que não fosse tan. Diante desta patologia muito peculiar, a equipe médica pediu licenças à família para que lhe fosse dessecado o cérebro, para que pudessem estudar de onde vinha o problema, visto que os exames externos que haviam sido feitos, que eram possíveis na época, não havia sido detectada. Ele não tinha nenhum problema na área da produção da fala, na área fonoaudióloga. Ele não tinha nenhum problema. E os médicos estavam intrigados com esta patologia. E assim o fizeram. Dessecaram-lhe o cérebro e encontraram
toda esta operação, toda esta investigação foi feita pelo Dr. Paul Pierre Broca. E na investigação do seu cérebro encontraram na terceira circunvolução frontal esquerda, que fica mais ou menos nesta região aqui do cérebro, um pequeno tumor. Então puderam detectar onde o processo da fala, que de pensamento era normal, na hora da produção da fala se fazia de forma incorreta. Com essa descoberta, graças a Michel Born, foi encontrado o chamado centro da fala, ou seja, onde o nosso cérebro produz a palavra falada. E em homenagem ao Dr. Paul Pierre Broca, foi chamada de área de Broca, ou centro da fala. Porém, como antes desta descoberta não havia razão plausível para que o Michel Born pronunciasse outra palavra a não ser tan, daí veio a denominação de a pessoa de que era tan duas vezes seria tan-tan, daí o termo tan-tan. Muito bem, os fisiologistas então se depararam com um grande questionamento. O problema estava no cérebro, ele era responsável pela produção da fala, porém não pela produção do pensamento, porque se o problema bloqueasse o pensamento, quando na expressão gráfica ou através da palavra escrita, ele não teria também condições de ter um pensamento normal. Então os fisiologistas da época se perguntaram, pois bem, se o pensamento não está erradicado no cérebro, de onde vem a fonte geradora do pensamento? E Kardec fez essa pergunta. No Livro dos Espíritos, na questão 370, ele pergunta: da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Então Kardec queria perguntar exatamente o que os fisiologistas se perguntavam. O cérebro é responsável pelo pensamento, pelas faculdades intelectuais? E os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Estava respondida a pergunta que os fisiologistas se faziam. A sede do nosso pensamento está no nosso espírito. Então, o indivíduo que não pode falar, porque tem problemas na área da fala ou na área cerebral, como o Michel Born, tem a capacidade de produzir um pensamento normal, um pensamento sadio, porque o pensamento é obra do espírito e não do órgão que através dele se exterioriza. O cérebro nada mais é do que um órgão que o espírito pode se exteriorizar, produzindo a fala externamente. E continuando no Livro dos Espíritos, no capítulo das Leis Morais, a questão 621, pergunta a Kardec: onde está escrita a lei de Deus? Com certeza a gente queria um local que a gente fosse lá, né, cavasse com o mapa do tesouro para encontrar onde estava o baú com as leis de Deus escritas. E os espíritos foram maravilhosos na sua resposta. Eles disseram: na consciência. Ou seja, no espírito. Todo parâmetro que nós precisarmos de certo ou errado, se nós dermos a oportunidade de cerrarmos os nossos olhos físicos, de cerrar a nossa boca e silenciar com o mundo exterior e buscar numa viagem interior onde está a verdade, nós vamos encontrar uma resposta dentro do nosso ser, que é o nosso espírito. Porque a consciência nada mais é do que o espírito.
Porque quando fazemos algo de errado, nós não precisamos de ninguém que venha nos mostrar o que nós fizemos, nós sabemos. Podemos até mostrar para os outros que não sabemos, fingir que não sabemos, mas lá dentro o nosso coração nos cobra. E popularmente se diz: hoje você pode dormir e colocar a cabeça no travesseiro e descansar. É a consciência. É a nossa consciência que chama para o correto todas as vezes que nós erramos. Nós temos como se fosse um código de barra dentro de nós, algo que está marcado no nosso espírito, que são as leis de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão de 833, pergunta a Kardec: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. E diria o filósofo que foi contrário à opinião de todos os súditos de um rei, onde ele achava que as poesias que ele dizia eram maravilhosas, e todos os súditos os aplaudiam. O filósofo disse: o senhor é um grande governador, mas as suas poesias são péssimas. E ele foi para o cárcere, e lá ficou meses. Numa atitude de bondade, o rei manda-o trazê-lo à sua frente e diz: declamarei a minha mais recente poesia. Vamos ver o que você tem a dizer. Acabado, todo mundo aplaudiu. Terminado, voltaram-se ao filósofo para saber o que ele pensava. E ele continuou calado. E o rei disse: e então? Ele disse: mandem-me de volta para o cárcere. Prefiro ficar onde o meu corpo está preso, mas o meu pensamento é livre. Não temos nenhuma área de maior liberdade que não seja do pensamento. Nós pensamos o que nós queremos, não o que os outros querem. Nós pensamos o que nós queremos. O que é o pensamento? Na realidade, o pensamento é alguém que quer entrar na sua casa. Depende de você recebê-lo ou não. Muitas vezes estamos numa atividade e um pensamento nos invade a mente. É um pensamento de tristeza, nos angustia. Naquele momento nós podemos pensar, dizer para nós mesmos, numa conversa interna: eu quero pensar nisso ou não? Não, eu não quero. Hoje eu escolhi que o meu dia vai ser feliz. Mudo o meu pensamento. Então o pensamento é só alguém que quer entrar na sua casa. Ele bate na porta. Mas quem deixa ele entrar ou não, o recepciona muito bem ou pede para que ele se retire, se não for bem-vindo, somos nós, que somos os donos da nossa casa mental. E nós podemos fazer isso através da educação do pensamento. Mário Quintana diz assim: cada pessoa pensa como pode. Mário Quintana, poeta, escritor, gaúcho, lá de Alegrete, falou uma coisa que é verdade, e o Espiritismo comprova isso. Cada um pensa como pode. Se eu quero pensar na tristeza, eu posso. Se eu quero pensar na alegria, eu posso. Se eu quero pensar que tudo na minha vida vai dar certo, eu também posso. Nós temos esse poder. Cada pessoa pensa exatamente como pode. O poder do pensamento. André Luiz, espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala no capítulo da ideoplastia que pensamento tem forma, tem peso, tem medida e tem ação. Nós só não temos instrumentos na Terra capazes de medir, de pesar, de dimensionar o pensamento. Mas nós pensamos, nós criamos. O pensamento é criação. E ainda vai dizer Dr. Hermínio Correia de Miranda, na sua obra Diversidade dos Carismas, a respeito das movimentações que são feitas através do pensamento. Nós já cansamos de ver isso na televisão.
as pessoas que movimentam objetos com a força do pensamento. É lógico que existe todo um aparato do plano espiritual para que isso aconteça, movimentação fluídica, mas o começo foi do pensamento. Se o pensamento pode tanto, o que nós temos feito do nosso pensamento? Aqui nós vamos encontrar alguns pensamentos que são limitantes e transformá-los em pensamentos estimulantes. Por exemplo, a raiva e o ódio, a pessoa que fica com raiva, ela fica só naquela ideia, né? É só aquele fato. Ela tenta pensar em outra coisa, ela volta naquele fato. Ela volta naquele fato. É a chamada monoideia que a psicologia nos fala. Esse é um pensamento limitante. Nós não damos chance do nosso cérebro exercer todo o poder que ele tem. E principalmente do nosso espírito, de abrir asas e pensar sobre outras coisas muito mais belas. Então a raiva e o ódio nós podemos transformar em alegria, amor. É muito melhor começar o dia com alegria e com amor do que com raiva. O pensamento de confusão pode se transformar em segurança interior, confiança. Nossa, eu não sei resolver esse problema, não consigo. Não, vamos substituir. Tenho certeza que esse problema tem solução. A única coisa que eu ainda não encontrei, mas todo problema tem solução. Pronto, já substituiu o pensamento. E aqui mais angústia, né? A tristeza pode ser substituída pelo entusiasmo. Em todo acontecimento que gere angústia, nós vamos encontrar algum fato positivo. Só depende do ângulo que nós vemos a situação. E esse estudo está no livro A Magia da Palavra, do Dr. Omar Suki, que ele é doutor na área da comunicação. Muito bem. Pensamentos são dardos, é verdade. Quantas vezes nós já não nos pegamos degladiando mentalmente com o nosso suposto inimigo? Pensamentos são dardos, é verdade. Quantas vezes nós já não nos pegamos degladiando mentalmente com o nosso suposto inimigo? Parece que ele está na nossa frente. Não, mas você vai ver. E aí isso a gente vai mentalizando. Você vai ver. Mas quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso. E a gente fala, e fala de novo, e fica degladiando mentalmente. Uma enorme falta de caridade da nossa parte. Porque se falássemos pessoalmente, poderíamos até dar a oportunidade da pessoa se explicar. Mas mentalmente nós não damos essa opção para a pessoa. E com todo esse pensamento, nós estamos emitindo esses dados de negativismo em cima da pessoa. Quantas vezes nós nos sentimos tão felizes de uma hora para outra? Por que será? Alguém que nos ama lembrou de nós. Com certeza. É um pensamento de amor. Daí o poder da oração. Porque a oração não tem poder pela palavra que ela é dita, mas pelo sentimento, pelo pensamento que ela é emitida. Os pensamentos realmente são dardos. E no Livro dos Espíritos, na questão 641, nós encontramos assim, será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Que é aquele que você não faz, mas fica mentalizando. Conforme. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Eu posso fazer isso de mal para a pessoa, eu quero, mas eu não vou fazer. Já tem uma virtude. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. A gente deseja um monte de coisa, só não tem oportunidade de fazer, porque se tivesse, fazia. Então aí nós somos culpados. Pensamento e ação. Através do nosso pensamento, nós podemos escolher. Se nós queremos mandar flores, ou se nós queremos mandar espinhos. O pensamento e a ação têm uma ligação direta. Agimos, pensamos e agimos. Muito bem. E o que nos diz o Livro dos Espíritos a respeito disso? Na lei de liberdade, livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E eles respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Então nós temos a liberdade de pensamento incondicional. Todo mundo pode pensar o que quiser. Fazer já é outras coisas, nós também podemos fazer, só que já existem alguns fatores limitantes, mesmo porque enquanto a gente está pensando, nós achamos que aquela passagem que o apóstolo Paulo fala para nós, da nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, é brincadeirinha dele. Não tem ninguém me ouvindo, eu não estou vendo ninguém, né? E continuamos pensando, só que nós esquecemos, né? Que nós estamos rodeados realmente por essa nuvem de testemunhas, que são os espíritos que nos acompanham. E eles vêm, e principalmente nós vemos, nós sabemos o que nós pensamos. Então muitas vezes a gente acha, não, isso aí não é conversa, mas para agir já é outros 500, aí a gente já não quer se comprometer tanto, fica só na área do pensamento, né? Mas temos o livre-arbítrio, tanto de pensar quanto de fazer. A sementeira é voluntária, a colheita é obrigatória. Não tem como. Plantamos, nós temos que colher. Pensamos, já emitimos. Já foi. É um e-mail que não dá para segurar. Pensou, ele já foi. Não tem como cancelar, desligar o computador, parar, já foi. É uma mensagem que já foi. Daí a gente precisa dessa educação do pensamento. Muito bem. Fizemos uma adaptação de um material que nós recebemos e denominamos Primavera da Fala. Vamos lá. Domine sua fala. Diga sempre menos do que pensa. Cultive uma voz baixa e suave. É bem complicado, né? A gente falar bem menos do que a gente pensa. Porque às vezes a gente fala assim, falei sem pensar. Não é verdade. O processo foi muito rápido, mas você pensou. Porque o nosso psiquismo funciona antes. Primeiro você pensa, depois você fala. Ah, mas eu não queria falar isso. Você queria se policiar, mas o sentimento puro saiu naquela hora. Todas as reações que nós temos imediatas, essas são nossas. Do nosso espírito verdadeiro. Sem verniz social, sem nenhuma preocupação em agradar, em seguir regras ou orientações. A primeira reação nossa em qualquer atitude é aquela que é verdadeira do nosso espírito. Se foi uma palavra positiva, ótimo. O nosso espírito está aprendendo bastante. Se foi uma palavra negativa, nós estamos precisando controlar ainda. Pense antes de fazer uma promessa e depois não a quebre. Não importa o quanto lhe custe cumpri-la. O adulto, quando promete alguma coisa para o outro e não cumpre, o que ficou lá, né, na dívida, nem sempre tem a coragem de falar, mas a criança tem. A criança é tão verdadeira e tão pura que ela fala. O adulto pensa, a criança fala. Mas você prometeu para mim. Você lembra que você prometeu? Aí os mais experientes vão dizer assim, é verdade, porque no meu tempo, palavra valia mais que qualquer papel. Precisamos fazer voltar esse tempo, em que a nossa palavra vai valer muito mais do que qualquer papel. Porque o papel vai se perder com o tempo. Nós vamos desencarnar, o papel vai acabar, vai se reciclar, mas a nossa palavra vai nos acompanhar. Essa é eterna. Nunca deixe passar uma oportunidade para dizer uma coisa meiga e animadora a uma pessoa ou a respeito dela. E é verdade, né, gente? Como às vezes uma palavra tão simples no nosso dia, você resolve a vida de uma pessoa. De repente a pessoa acordou desanimada naquele dia, está chateada por um problema, você faz um comentário positivo, nossa, aquilo, mesmo que a pessoa saiba que não é tão verdadeiro assim, são aquelas mentirinhas, né, que fazem parte, são tão boas. Poxa, como você está bem hoje, né? Como você está bem melhor hoje? Agora uma dica aí para os homens, nunca diga assim, como você está linda hoje, porque quer dizer que todos os outros não estavam, né? Diz assim, como você está mais bela hoje, nossa, você fica bem melhor de amarelo, do que dizer, odeio quando você veste preto. Use a palavra positiva. O não, mesmo que seja numa intenção positiva, ele é negativo. Poxa, eu gosto tanto quando você coloca uma roupa mais clara, você fica muito mais bela assim. Então são palavras que, se a gente substituir, são delicadezas que a vida moderna tem tirado um pouco da gente.
O concreto e o asfalto têm rudimentado o nosso coração. E nós não podemos deixar que isso aconteça, que a nossa palavra se torne uma palavra de concreto. Porque a nossa palavra é a tradução da nossa emoção. E a emoção nunca pode ser de concreto e de asfalto. Seja alegre. Conserve-se sorrindo, ria das histórias boas e aprenda a contá-las. Como a gente gosta de ficar próximo às pessoas que são alegres, né? A gente faz questão de estar na presença, convida para ir na casa da gente, como é gostoso. Em contrapartida, quando você está andando na rua, vê aquele fulano que sempre reclama, né? Você passa meio despercebida, atravessa a rua e fala, e hoje se encontrar fulano não vai dar. São pessoas que infelizmente têm o coração amargurado. Ninguém dá o que não tem. Quem dá alegria é porque tem alegria. Quem dá tristeza é porque tem tristeza. E nós estamos aqui para criticar e sim para ajudar essas pessoas. Como? Com uma palavra positiva. Ai, que sol pinicante hoje. Mas fala a verdade, olha para o céu. Está um dia maravilhoso, não está? Pronto. Foi a substituição da palavra triste com a palavra otimista, com a palavra alegre. Deixe que suas virtudes falem por si mesmas e recuse a falar das faltas e fraquezas dos outros, condene murmúrios, faça uma regra de falar só coisas boas dos outros. E na segunda nós temos essa palestra, na terça de manhã eu recebi alguns telefonemas dos familiares reclamando que as pessoas estavam monossilábicas, estavam sim, não é assim também, né, gente? Aos poucos a gente vai. Porque se a gente for seguir, faça uma regra de falar só coisas boas dos outros, a gente vai ficar meio enroscado. Mas a gente sempre tem algo de bom para falar das pessoas, né? Isso é de fundamental importância. Aquela passagem que Jesus está caminhando com os apóstolos e eles veem restos mortais de um cachorro e todo mundo, ai, que coisa horrível, que cheiro horrível, e todo mundo reclamando, Jesus olha e diz, que belos dentes tinha esse animal. Tudo na nossa vida tem um lado positivo. Tenha cuidado com os sentimentos dos outros. Gracejos e críticas não valem a pena e frequentemente magoam quando menos se espera. É verdade. E nós temos uma necessidade de encontrar no outro algum defeito para denominá-lo. Nós nunca dizemos assim, aquela moça com aquele cabelo lindo. Raramente dizemos isso. Na maioria das vezes dizemos, é a nariguda, é a magrela, é a gorda. Nós sempre procuramos algo negativo. Parece que com isso nós escondemos os nossos defeitos. É uma fuga psicológica. Escondo o que é meu, que eu não gosto, que me incomoda e ressalto o que é do outro. E nós fazemos isso muito através da palavra. Sem dúvida nenhuma que existem os carinhos e as palavras que não pela pronúncia, mas pelo sentimento, têm um outro valor. Mas na maioria das vezes é pejorativo, é negativo. Não faça questão das observações más a seu respeito. Viva de modo que ninguém as acredite. Isso é brilhante, porque nós temos que nos explicar. É impressionante. Alguém vem falar, não, mas não foi assim, nós temos que explicar a situação. Deixa, nós estamos prontos para falar, mas raramente prontos para nos calar. Deixe que as suas virtudes vão dizer a verdade. A verdade, ela vem. É uma questão de tempo. Mas nós temos uma mania enorme de arrumar desculpas e explicações. Vamos nos calar no momento necessário. E esse texto foi baseado num outro texto de Helen Keller. Ela foi americana, ela foi advogada. Ela nasceu no finalzinho do século XIX, desencarnou no começo do século XX. E ela foi advogada, escritora e professora de cegos, surdos e mudos. E defendeu como ninguém a arte da comunicação, porque ela, com alguns meses de vida, ficou cega, surda e muda. A palavra educada é o alvorecer da luz no coração. E quem diz isso é o Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Horizontes da Fala, que eu recomendo para todo mundo que quiser
controlar um pouquinho a nossa fala. Ele fala sobre a fala com os animais, com as plantas, porque os homens têm uma mania de criticar as mulheres que conversam com os animais e com as plantas, né? E ele fala disso, ele fala da pessoa que fala muito, porque tem gente que fala tanto que não dá tempo de ouvir o seu interior. Ela nem sabe o que falou. Falou. Tem gente que fala pouco, poderia se expressar melhor. Muito interessante, horizontes da fala. O poder da palavra. E aí vem o nosso querido amigo, o homem chamado amor, e diz assim para nós: em todas as ocasiões em que elevei o tom de voz para falar com alguém, fui para a cama depois. A palavra adoece a gente. E é verdade. Quantas vezes nós discutimos, gritamos, achamos que impondo pelo tom da voz estamos mostrando uma superioridade, pelo contrário. Estamos mostrando um grande desequilíbrio, porque as pessoas mais equilibradas que nós conhecemos sempre falaram em tom manso, tranquilo, sem preocupações. Mas nós temos a necessidade de gritar e, pelo grito, tentarmos conseguir alguma coisa. Mas isso faz mal para nós, faz mal para quem recebe, mas faz mal para nós também. A fala, ela é uma conquista recente. Temos a notícia do primeiro esqueleto humano há 4,5 milhões de anos no planeta Terra. Por sinal, ossada de uma mulher que foi denominada Lucy. E dizem que nós somos o sexo frágil, né? Mas foi a ossada que eles encontraram lá há 4,5 milhões de anos. A data de possível vida desse fóssil. E a fala só veio mais tarde, no período neolítico, que vai contar com 7.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Veio a escrita, veio a fala. Então, do início nosso aqui no planeta até hoje, a fala é uma conquista recente. Por isso nós temos tanta dificuldade em dominá-la. Nós ainda estamos aprendendo a arte de bem falar. Tu tens as palavras de vida eterna. Colocamos essa palestra como a palavra impecável, porque o termo impecável vem do latim peccator, que significa pecado. O que é a palavra pecadora? É aquela palavra castradora, a que machuca, a que fere profundamente, aquela palavra que não permite construção, só destruição. Então a proposta é esta, de substituirmos a palavra pecadora pela palavra impecável, ou seja, não pecadora. Dr. Miguel Ruiz, psiquiatra e terapeuta mexicano-americano, ele conta em uma de suas obras que estava na frente dele, no seu consultório, uma moça de 22 anos e a mãe. E a mãe contava-lhe o fato: doutor, já passamos por todos os consultórios, fomos a todos os fisiologistas e a minha filha não fala, mas ela não nasceu muda. Até os 6 anos, falava muito bem. E não há nenhum problema na área fisiológica dela. Não existe nenhum problema na área da fala. Os fonoaudiólogos já fizeram todos os testes. Os neurologistas já fizeram, não há nenhum problema na área da produção da fala. Mas mesmo assim, ela não fala. A nossa última esperança é que o Senhor, através do hipnotismo, venha conquistar a fala que a minha filha perdeu. Ele disse: pois bem, começaremos as sessões de hipnose. E lá foi. Aos poucos, com todo o tratamento necessário, cuidadoso para as sessões de hipnose, ela foi retornando aos 20, aos 18, aos 15, aos 10. E pouco a pouco ela foi retornando na sua vida. Ele chegou até os 6 anos e 5 meses. Ela não falava, ele perguntava e ela não respondia. Foi até os 5 anos. Perguntou-lhe: o que você está fazendo? Eu estou brincando. Então ele disse: se ela não falava aos 6 anos e 5 meses e aos 5 anos ela falava, neste período deve ter acontecido alguma coisa que bloqueou a área da fala. E foi retornando, quando chegou aos 6 anos e 4 meses, disse: o que você está fazendo? Eu estou ensaiando uma canção.
Eu aprendi na escola e passei a tarde ensaiando para quando mamãe chegar. Vou cantar para saudá-la quando ela voltar do trabalho. Veja, mamãe está entrando. E a menina começa a relatar. Mamãe está entrando. Parece um pouco tensa. Vou cantar para ela. E começa a cantar. E a mãe, irritada, cansada do dia atarefado que teve, pois era uma empresária muito bem sucedida, onde não poderia abrir mão da sua vida para que o seu poder econômico se mantivesse, não tinha tempo para viver a sua própria vida e a vida com a sua filha. Estava tão cansada e a menina cantando, e a mãe entrou e disse: pare com isso. E a menina levou um choque. Pare com essa voz esganiçada, você tem uma voz horrível, pare com isso, por favor, dê-me o direito do silêncio. E a menina ficou chocada e começou a pensar: mamãe não gosta da minha voz. E conforme ela foi contando, ela estava na conversação com as outras crianças, na escola, no playground, e todas as vezes que as crianças choravam e se irritavam, ela dizia: deve ser por causa da minha voz. Mamãe disse que a minha voz é irritante. Parou de cantar, que tanto gostava. Também parou de falar. E daí para frente não mais conseguiu pronunciar nenhuma palavra. E para substituir esta palavra pecadora, de uma mãe que também estava cansada de ouvir as vozes do mundo, para substituir essa palavra veio a palavra impecável, a palavra libertadora. E o doutor disse assim: não, a sua voz é muito bonita. O que você acha da sua voz? Não, mamãe disse que eu tenho uma voz esganiçada. Não, sua mãe não queria dizer isso. Ela gosta tanto da sua voz, tanto gosta que passou todos esses tempos de consultório em consultório. Vamos ver, comece a cantar. E foi incentivando através da palavra produtiva, da palavra impecável, gravou as canções e ela ouviu. A sua voz é irritante? Não, não é. A sua mãe também não acha. E através da palavra libertadora, transformou esta moça numa das maiores cantoras norte-americanas. É a palavra impecável substituindo a palavra pecadora. São as palavras de vida eterna que todos nós temos. Quantas vezes nós dizemos: você faz tudo de errado? Nós poderíamos dizer: o que você fez hoje não está correto. É tão fácil substituir a palavra. E as crianças dizem assim: mamãe, você não me ama, você está brava comigo. Eu te amo. Não gostei do que você fez, mas continuo te amando. O seu ato não foi bom, não combina com você, mas eu continuo te amando. Mas nós já colocamos a nossa palavra pecadora, dizendo que a pessoa faz tudo errado, que não faz nada de certo. Vejam como a palavra pode ser substituída pela palavra: desta vez você errou, mas vamos lá, você tem chance de acertar. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Está no Evangelho de Mateus. Jesus curou com a palavra e disse tudo o que nós podíamos fazer. Disse que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então nós temos a palavra curadora dentro de nós. Precisamos usá-la. Podemos curar a ferida dos outros, podemos curar as nossas próprias feridas, podemos conversar com as nossas células. E hoje a medicina alternativa aposta muito nesta conversa do paciente com as células doentias, mandando ordens de positivismo, de energia sadia para substituir a célula doentia. Nós temos a palavra de cura. No Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do de que está cheio o coração. E esse já virou um ditado popular, né? E tornamos a lembrar aqui que as pessoas felizes falam boas coisas, as pessoas alegres e positivas com a vida
E não vamos dizer às pessoas que não têm problemas, porque todos nós temos, em variada ordem, mas todos nós temos. O importante é como nós convivemos com esses problemas. E as pessoas que convivem bem com os seus problemas são as pessoas que têm as boas coisas no coração. E da sua boca só há de sair palavras boas. Daí a necessidade de alimentarmos o nosso coração com boas coisas. Pensarmos se tudo o que escutamos, vemos e vivenciamos é útil para o nosso coração. De repente a gente pensa que o nosso coração é uma lata de lixo. A gente vai jogando toda a quinquilharia dentro dele. E uma das grandes orientações que os irmãos da espiritualidade nos trazem é dessa faxina no nosso coração. Precisamos tirar a mágoa de dentro dele. A mágoa faz mal para quem tem. Se nós ficamos com mágoa da outra pessoa não está nem sabendo que nós estamos com mágoa ou não e nós estamos sofrendo. O nosso coração está ficando com aquilo que não é bom. A tristeza está no nosso coração. Então a limpeza, a faxina deve ser no nosso coração. A pessoa errou comigo? Paciência, segue adiante, eu também erro com o outro. E continuamos a nossa caminhada. E isso nos liberta. Faz com que o nosso coração fique livre, a nossa alma fique liberta. Está no Evangelho de Lucas. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E isso está no texto referente à missão dos espíritas. Não pensem vocês que somente aqueles que falam ao público têm a missão da palavra. Todos nós, os mudos também a têm. Da palavra sentida, da palavra no sentido da expressão, e não simplesmente da produção verbal, mas da emissão de pensamentos e ondas comunicativas. Todos nós temos esta missão. Enquanto espíritas, nós somos referência para todos aqueles que nos cercam. Se um espírita disse isso, é porque deve ser assim. Porque nós inconscientemente fazemos a mesma comparação com os nossos irmãos que professam outras religiões. Nossa, uma pessoa de tal religião dizendo isso, nós fazemos esta comparação pecadora. Porque não fazemos no sentido positivo. Mas a nossa deve sempre ser uma palavra impecável, para que através da nossa palavra nós possamos levar a consolação, a fraternidade, a esperança e a paz. A palavra que se transforma em olhar carinhoso, a palavra que se transforma num aperto de mão, a palavra que se transforma no agasalho, a palavra que se transforma no pão. Esta é a palavra impecável. Somente o nosso modelo, mestre e guia, para nos dizer que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Todos os tratados da área médica, da área científica, da área filosófica, têm a sua fonte no Evangelho de Jesus. Não existe outra fonte, outro ponto de referência para a nossa palavra, para os nossos atos, do que a palavra de Jesus. Ele não escreveu nada e nem pediu que o fizessem. Ele fez. Deixou a sua palavra cravada nos nossos corações até hoje. Nós que com certeza convivemos ou tivemos notícia da época em que o Messias estava retornando, ou melhor, estava vindo até nós, para nos trazer diretamente o ensinamento de como usar a palavra construtiva, nós ainda temos essas reminiscências guardadas no fundo do nosso espírito. E que fazendo uso dessas lembranças, que a nossa palavra possa sempre ser uma palavra de gratidão. E que possamos dizer: Senhor, Senhor,
Gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Obrigado, Senhor, pelo pão, pela água, pela paz. Obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar. Olhos que veem a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a melodia do povo que desce do morro na praça cantar. A sinfonia dos imortais, que a gente ouve uma vez, mas não se esquece nunca mais. A voz melodiosa e canora do boiadeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Pela minha capacidade de ouvir, Senhor, pelos surdos eu vos quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que legisla, pela voz que canta uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, Senhor, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite, pelos que não falam de dia. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que enxugam feridas, que limpam suores e lágrimas das vidas. E pelos meus pés, Senhor, que me levam a caminhar sem reclamar, muito obrigada, porque eu posso bailar. Olho para a terra e vejo tantos aleijados, amputados, paralisados. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar seja uma mansão, um bangalô, uma tapera de dor, seja lá o que for. O importante é que dentro dele tem a figura do amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho ou de irmão. Alguém que nos estenda a mão, nem que seja a companhia de um cão, pois é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim, Senhor, nem assim na minha palavra eu blasfemarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigada, Senhor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde
procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossa, seja sempre uma palavra impecável. Muito obrigada pelo carinho.